Irmãos, abra a tua Bíblia no Evangelho que escreveu Lucas, no seu capítulo 10, no versículo 20, somente o verso 20, a missão dos 70 discípulos. Amém, irmãos? Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. Todos nós vamos ler em um só tom. 1, 2, 3. Mas não vos alegreis, porque se sujeitos espíritos, alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos no céu. Assente-se, por gentileza. Amém, irmãos? Preste bem atenção agora, irmãos. A melhor parte do culto é esse. É no momento que nós paramos para dar crédito e ouvido à voz de Deus. O pastor Manuel, neste momento, ele é simplesmente um transmissor. Ele é uma voz. E esta voz que o pastor, a partir deste momento, vai falar, é uma voz divina. Porque se trata das coisas do alto, das coisas espirituais. E o que nós vemos, o que nós podemos ver, melhor dizendo, neste capítulo de São Lucas, no verso 10, é a comissão que o próprio Senhor Jesus preparou para levar as boas novas do Evangelho ao mundo. Mas o importante aqui, nessa chamada dos discípulos, nesse separamento dos discípulos, é que essa comissão, ela tinha 70 discípulos, ou seja, 70 servos de Deus, 70 homens de Deus, 70 vozes que iriam levar o Evangelho aos quatro cantos da terra. Mas dentro desses 70 discípulos, ou seja, desta comissão, nem todos eles estavam sarados. Eu digo no sentido espiritual. Nem todos estavam prontos para enfrentar o desafio, os problemas que eles iriam enfrentar de frente a frente. Porque pregar o Evangelho, irmãos, não é fácil, como muitos pensam que é. Eu estou aqui num simples ambiente, num simples púlpito, falando com vocês, número pequeno. É fácil. Aqui é fácil. Agora, eu sair numa comissão para fazer esse trabalho que eu faço aqui, já se torna um trabalho de mais responsabilidade, se torna um trabalho mais difícil. E para fazer este tipo de trabalho, precisa de ser pessoas realmente prontas, preparadas, para que ele possa sair, fazer o trabalho, e este trabalho é de trazer o resultado. Hoje se fala muito em evangelistas, se fala muito em presbíteros, em diáconos, hoje se fala muito em missionários,
Mas são pessoas, irmãos, que quando nós olhamos o dia a dia dessas pessoas, são pessoas que querem passear. Se eu for aqui nos fundos desta igreja aqui, ou na esquerda, ou na direita, ou na frente, aqui na frente, eu vou encontrar pessoas carentes, pessoas que precisam de uma palavra amiga, pessoas que precisam de ouvir a voz de Deus, mas eu não quero ir. Alguém não quer ir, mas quando se fala, você vai levar a palavra em São Paulo ou fora do país brasileiro, com viagem paga, com despesa paga, ele quer ir, porque ele não vai levar a palavra, ele vai passear. Passear é uma coisa, e sair numa comissão divina é outra. E por esta razão, o que aconteceu com esses 70 discípulos que Jesus designou? Jesus, ele não manda ninguém fazer nada sem aconselhar, sem dar as instruções necessárias, porque é um trabalho perigoso. É um trabalho perigoso, irmãos. Uma comissão dessa, como Jesus designou, tem que ser uma comissão santa. Pessoas que jejuam, pessoas de oração, pessoas que têm compromisso e responsabilidade com as coisas de Deus, pessoas separadas por Deus para fazer o trabalho, porque caso contrário fica difícil, irmão. A pessoa não vai conseguir fazer nada. É a mesma coisa de um pescador. O pescador, ele quando é um pescador profissional, ele sabe o momento que ele vai para o mar, ele sabe o local que dá peixe, ele sabe o local que não dá peixe, ele sabe o local que tem perigo, que ele vai correr perigo, ele sabe o local que ele não vai correr perigo. E esses 70 homens, eles foram designados por Jesus como pescadores de homem, de almas. E essa pescaria é uma pescaria muito mais superior e perigosa do que um pescador natural. Aonde que eu quero chegar agora? Jesus disse, orientando, vocês vão de 2 em 2, porque Jesus nunca mandou ninguém ir fazer a obra dele sozinho. Porque como eu tenho falado aqui do perigo do trabalho, está sujeito a alguém escorregar no meio dessa estrada, dessa competição. Está sujeito a alguém cair, ou seja, desanimar, desfalecer do trabalho, como aconteceu com alguns deles. E diz a Bíblia que Jesus disse, vocês vão pelo caminho, vocês não levam absolutamente nada com vocês. Não precisa vocês levar nada, porque eu irei suprir a necessidade de cada um de vocês. Vocês não precisam levar bolsa, vocês não precisam levar alforje, vocês não precisam levar nada, porque eu irei suprir. A hora que vocês tiverem fome, eu vou suprir a fome de vocês. A hora que vocês tiverem sede, eu vou suprir a necessidade de vocês. E qualquer tipo de necessidade que vocês tiverem, eu estou com vocês. Quando Jesus, ou melhor, o Senhor mandou Abraão, chamou Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, o Senhor disse a Abraão, Abraão, você vai sair do meio da tua parentela. Abraão tinha de sair do meio da família, dos parentes. E você vai para a terra que eu irei te mostrar. Abraão, você fazendo isso aí, você vai ser uma bênção. Então o que Deus, ele dizia para Abraão? Para que Abraão, ele deixasse tudo. Abraão, ele tinha de deixar a família. Deus, quando ele chama a pessoa para uma guerra. Nós fomos chamados para uma guerra. Deus vai te chamar para você ficar assim?
incomodado, de braço cruzado? Deus vai te chamar para você ficar embaraçado com as coisas materiais? O Espírito de Deus mandou te fazer uma pergunta agora. Quando você veio ao mundo, como é que você veio? Você trouxe alguma coisa com você? Você veio vestido? Você trouxe carro? Você trouxe casa? Você trouxe benefício quando você veio ao mundo? Você veio nu, como eu vim. E quando Jesus me levar ou me chamar para a eternidade, eu também não vou levar nada. Aí está o mistério. Então nós precisamos, irmãos, ouvir a voz de Deus e obedecer. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus e damos lugar a Ele para Ele entrar no nosso coração e nós obedecemos, a história muda. Porque além de Ele nos guardar, além de Ele nos dar as coisas necessárias que tanto nós precisamos para sobreviver, Ele ainda nos promete ainda dar uma morada no céu, ou seja, uma nova vida para sempre. Para mim, pastor Emanuel, eu digo com consciência, com a palavra que está aberta, que eu estou lendo. Eu não estou pegado e nunca me peguei com carro, eu nunca me peguei com casa, eu nunca me peguei com nada. Eu estou pegado com as coisas de Deus. Depois que eu conheci o Evangelho, eu me peguei com as coisas de Deus. Porque eu fui chamado, eu tenho uma chamada. Então preste atenção, os discípulos, eles tinham de ir sem nada. Jesus, quando Ele te chamou para você pregar o Evangelho. Vocês estão pregando o Evangelho? Se você for no fundo da tua casa lá, tem gente desviado, tem gente afastada do caminho do Senhor. Se você for na sua direita, tem vizinho afastado do caminho do Senhor. Você não precisa pegar avião, você não precisa pegar trem, navio, como aconteceu no passado, porque no passado estava começando o Evangelho, porque o Evangelho já está expandido já no mundo. Agora, nós, que somos pregadores da última hora, fomos chamados para pregar o Evangelho, nós temos que prestar atenção e abrir os nossos olhos sobre isso. Quando o homem que diz que é santo, que é um homem, uma mulher que diz que é uma mulher de Deus, está vendo o seu vizinho lá passando uma dificuldade, está vendo as pessoas sofrendo, seja debaixo de uma ponte, seja em cima de uma calçada, certo? E você não se esforça para poder ir lá levar uma palavra, some a pessoa da igreja. A pessoa às vezes começa bem na igreja, vem para o escudo, você não liga e aquela pessoa vai embora, você não procura saber se o que aconteceu com aquela pessoa, para você tanto faz como fez. Por que isso acontece? Porque você está preocupado com a tua própria vida, com os seus negócios, com os seus interesses. Você não está preocupado com os interesses de Deus. Então nós, irmãos, somos um povo automaticamente diferente do mundo. Quando Jesus nos chamou, quando Jesus te chamou, me chamou para nós fazer a diferença. É por isso que lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, está dentro da tua Bíblia aí, o profeta profetizou dizendo: então vereis outra vez a diferença dos que servem a Deus e dos que? Do ímpio e do... O ímpio é uma coisa. O ímpio, ele está colado com carro, ele está colado com mulher, ele está colado com casa, ele está colado com as coisas mundanas. Mas o cristão, ele tem que ser diferente. Ele não pode compartilhar e andar com aquela mesma ambição, absolutamente não. Porque aonde está a riqueza do cristão? Está lá em cima. A minha riqueza, a tua riqueza, a nossa fazenda, a nossa herança, a tua propriedade, a minha propriedade, aleluia, os nossos bens, está nas mãos de Jesus lá no céu. Os discípulos, como Abraão fez, os discípulos, eles pegaram o exemplo de Abraão. Da mesma maneira que Deus falou com Abraão e Jesus falou com os discípulos, eles foram, não levaram nada. E saíram de 2 a 2. Quando eles chegaram no local da missão,
eles contemplaram muitas pessoas sofrendo, uns com enfermidades diferentes, outros endemoniados ou possessos pelos espíritos malignos. E aí eles começaram a fazer a obra de Deus. O homem e a mulher, quando ele é chamado por Deus, ele não tem medo de demônio. O homem e a mulher, quando ele é chamado por Deus, ele está na presença de Deus, ele está na santidade de Deus. A pessoa está endemoniada, ele vai lá, manda o demônio embora, o demônio vai embora. Não importa a situação que a pessoa se encontra, ele vai lá, ora e Deus faz a obra. E assim aconteceu com os discípulos, eles fizeram isso. Com pouco eles voltam da missão alegre, felizes, sorrindo, satisfeitos, porque muitos endemoniados foram libertos dos espíritos malignos, porque muitos doentes, enfermos, pessoas paralíticas receberam também a cura. Muitos foram salvos. Aí eles voltam alegre, sorrindo. Falou: Senhor, no teu nome, até os demônios nos sujeitaram. Jesus disse assim: ó, preste atenção aqui para mim. Vocês não precisam se alegrar pelos demônios ser expelidos dos corpos das pessoas. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: a alegria que vocês devem ter, a alegria que vocês devem guardar no coração de vocês, é pelo os nomes de vocês está escrito no céu, no livro da vida. Agora eu faço uma pergunta à missão apostólica. Quem tem certeza que o teu nome está escrito no céu, diga amém. Então vão procurar, irmão, conservar. Vão procurar conservar. Porque tudo neste mundo é passageiro. Eu quero deixar isso bem claro para os irmãos. Tudo passa neste mundo. A duração de cada um de nós, ela é curta. Quando vem uma determinada idade, diz o salmista Davi, após 70 anos é enfado e canseiro, não é isso, evangelista? Então para que orgulho? Então para que pegar com as coisas deste mundo, irmãos? Vamos abrir os nossos olhos neste momento. Vamos trabalhar para Jesus. Deixar a vaidade, deixar o eu, deixar o comodismo, deixar a preguiça. Vamos trabalhar para Jesus. Ele te chamou para você trabalhar. Ele te chamou para você ser um sofredor com Ele, como Ele sofreu. Nessa comissão de 70 homens, nem todos resistiram o trabalho e foram desfalecendo. Aos poucos foram desfalecendo. Quantos que começam, irmão, com aquele fogo de palha, começa bem, expulsa demônios, ora por enfermo, o enfermo fica curado, e ele fica alegre, e ele faz aquele comentário e tudo mais. Quando a gente pensa que não, a pessoa desviou. Por que desviou? Porque este trabalho, ele é um trabalho que nós precisamos estar fazendo manutenção na nossa vida, todo momento da nossa vida, fazendo manutenção, orando sem cessar. A Bíblia diz: orai sem cessar. O que é orar sem cessar? É a pessoa estar vigiando. Jesus, quando estava lá no monte, ele estava ali orando, e alguns discípulos também estavam com ele orando lá no monte, no Getsêmani. De repente, Jesus olhou para algum deles e eles estavam dormindo. Não podemos dormir não, tá, irmãos? Não dorme não, hein? Porque o demônio, ele não dorme. Enquanto você está descansando durante a noite, durante a madrugada, o diabo está trabalhando 24 horas para te destruir, para nos destruir. E a luta do inimigo não é com o ímpio que está lá fora, não. A luta do inimigo
é contra mim, é contra vocês, é contra a igreja de Cristo. É uma guerra espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo ele escreveu dizendo, para nós se armar, Paulo escreveu isso, se armar de toda a armadura de Deus, para combater e vencer o inimigo, porque o inimigo, ele luta 24 horas contra nossas vidas, e ele tem destruído muitos lares, ele tem destruído muitos casamentos, ele tem colocado espírito de adultério dentro das igrejas, para que irmãs traia o esposo, para que esposo traia a irmã, para que pastores, ele faz mal, jovens de igreja, ele tem trabalhado e ele tem feito a obra dele. E Jesus, quando viu que eles estavam dormindo no Getsemane, Jesus falou assim, escute aqui, vocês não podem velar nem uma hora comigo? Nem uma hora vocês podem velar. Então o que segura o cristão na igreja, irmão? O que nos segura na igreja, na presença de Deus? O que nos faz, nos incentiva a evangelizar, a ir pregar o evangelho, a levar uma palavra da falta de uma pessoa dentro da igreja e ir atrás daquela pessoa, trazer a notícia para o pastor? Pastor, olha, o fulano sumiu, eu fui lá visitar essa pessoa, e essa pessoa está assim assado, está passando necessidade, está passando, precisando de alimento, e eu fui lá visitar, ela ficou muito contente, feliz, eu fiz uma oração, e nós vamos fazer uma arrecadação, e vamos ajudar aquela pessoa. Nós fomos chamados para isso. Nós estamos fazendo isso? Ou estamos preocupados com os nossos interesses próprios? Quando nós se preocupamos com os nossos interesses próprios e não procuramos fazer a chamada que Jesus nos chamou, a nossa salvação, ela está em jogo. E de repentemente, podemos ter o nosso nome riscado no livro da vida. Finalizando, lê lá para mim, abra a sua Bíblia aí, Êxodo 32. Eu vou pedir o irmão Rodrigo para ler para mim lá em Salmo, irmão Rodrigo. Salmo 69, 28. Rodrigo vai ler Salmo 69, 28 para nós fecharmos aqui. E os irmãos lê Êxodo 32. E aí, irmã Carmen, por gentileza aí, Hebreus, onde nós lemos. Hebreus 12, 23. Para nós fecharmos aqui. Pode ler, Tiago, bem alto aí para todos ouvirem. Se nós não tomarmos uma atitude de um cristão, desvalorizando o nome nosso que está escrito lá no céu, no livro da vida, nós estamos correndo o risco de o nosso nome ser riscado no céu, porque Deus, ele trabalhou dia e noite para fazer o mundo. Jesus, ele trabalhou dia e noite, às vezes na carpintaria, e muitas das vezes estando nos montes orando, e muitas das vezes semeando a semente do evangelho. Hoje Jesus foi para o céu preparar lugar para nós, e o responsável somos nós. Nós temos o dever, irmão, é uma obrigação nossa de levar as boas novas e fazer a vontade de Deus. Caso contrário, nós estamos correndo um risco de perder a salvação. Irmão Rodrigo, por gentileza, pode ler lá em Salmo 69, 28. Quem crê que a palavra de Deus aqui, ela é ungida pelo Espírito Santo? Quem crê, diga amém. Se nós não abrirmos os nossos olhos e mudar a nossa atitude, você que é batizado nas águas, você que participa do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, não tomar uma atitude, irmãos, e colocar a sua mente para funcionar, fazer o trabalho de Deus como tem que ser feito, corremos o risco de termos nosso nome riscado, ou seja, apagado no livro da vida. Que Deus nos guarde, que Deus não quer isto. A nossa alegria, irmão, ela tem que ser através do nome nosso que está escrito no livro da vida. Pode ler lá, irmã Carmen, Hebreus 12, 23. Nós lemos na leitura
introdutória. Pode ler. Só o 23. Vai devagar. A Universal Assembleia da Igreja dos Primogênitos. Continua. Que estão escritos no céu. E a Deus, o juiz de todos. E ao Espírito dos injustos, é? É do justo. É o Espírito dos justos. Dos justos. Continua. Aperfeiçoado. Quer dizer, o nosso espírito, nós temos que ser justos. O espírito nosso, o nosso espírito, porque todos nós sabemos que nós somos corpo, nós somos alma e somos espírito. O corpo, que é a carne, puxa para o mal, mas o espírito sempre puxa para o bem. Então o nosso espírito ele tem que estar aperfeiçoados. Você não sente sede? Você não sente fome? O teu corpo humano, o teu corpo físico? O espírito, ele tem que ser aperfeiçoado. O espírito do justo do santo tem que ser aperfeiçoado. Ele sente fome, ele sente sede. Que fome é essa? Que sede é essa? Das coisas de Deus. De ouvir a palavra de Deus, de fazer a vontade de Deus, de andar na presença de Deus. A pessoa que não tem esse desejo, irmão, eu vou falar uma palavra aqui, vocês me perdoem. Eu não acredito que você tenha o Espírito de Deus, não. Porque a pessoa que tem o Espírito de Deus tem sede, irmão. A Bíblia diz que a nossa vida, ela é uma fonte de água viva. Ela é comparada como uma fonte de água viva que jorra de noite. Quer dizer, a fonte de água viva, ela não para, é dia e noite jorrando. E o cristão que tem o Espírito de Deus, ele é a mesma coisa, ele é comparado como uma fonte de água viva. Que ele não para, ele tem desejo. Quanto mais ele trabalha, ele tem mais desejo. Quanto mais ele faz, ele quer fazer mais. Agora, a pessoa quando não tem o Espírito de Deus, ele é uma barca furada. Infelizmente tem que falar isso, irmão. Que Deus em Cristo nos abençoe, que possamos entrar no caminho, pregar o Evangelho. Tenta ganhar sua filha para Jesus. Tenta ganhar teu esposo para Jesus, irmão. Leva a palavra para tua mamãe, para o teu pai, para o teu vizinho. Ganha ele para Jesus. Santifica a tua vida, para que Deus venha fazer um milagre na vida, na tua casa, no meio da tua família. Tem muita coisa que não acontece nas nossas vidas, porque Deus está zangado conosco, irmão. Porque Deus está aborrecido conosco. Nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Nós não estamos andando no caminho reto que Deus quer que nós andamos. Mas Deus está falando nessa noite. E Ele requer de cada um de nós uma mudança. Ele requer de cada um de nós uma convenção verdadeira. Ele requer de cada um de nós que nós venhamos se alegrar, ter certeza que o nosso nome está escrito lá no céu, no livro da vida. Nós não estamos aqui para se alegrar com cura divina. Nós não estamos aqui para se alegrar por ver demônio cair por terra. Nós não estamos aqui se alegrar por uma casa que o Papai do Céu nos dá. Nós não estamos aqui para se alegrar por nada que há no mundo, porque tudo que tem no mundo é passageiro. Mas a alegria que nós devemos se alegrar é pelo nosso nome está escrito lá no céu, no livro da vida.